Olá, turma, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Vamos mais um dia da nossa leitura, né? Mais um momento que o Senhor prepara para nós aqui. E vamos começar assim a nossa leitura, entregando esse momento mais uma vez ao Senhor. Todos os dias a gente começa realmente com essa pequena oração, com esse pequeno momento, né? De entrega ao Senhor, porque a gente depende, gente, exclusivamente do Senhor, do Espírito Santo, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos fazer entender e compreender o texto bíblico. Sem essa ajuda do Espírito Santo, são somente letras, são somente versículos, são somente palavras, né, jogadas ao vento, mas como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, o Espírito Santo tem todo o poder e tem todo o desejo de nos ensinar tudo aquilo que ele tem para nós. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa noite, por tudo que o Senhor tem construído dentro desse período de leitura, Pai. Eu quero te agradecer, Jesus, porque mais uma noite nós estamos aqui, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, vivos, Pai, com alegria, com saúde, Pai, com paz no nosso coração, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Muito obrigada, Deus. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, ministra essa palavra no nosso coração, que tudo aquilo que precisamos guardar, Senhor, no nosso coração nesse momento, para no momento oportuno o Senhor nos lembrar, que o Espírito Santo faça isso nessa noite, fazendo-nos reter tudo que é bom, tudo que é perfeito para nós, tudo aquilo que precisamos de alimento para essa noite, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos lá, gente, a gente está dentro do livro de Ezequiel, né? Ezequiel, o profeta que já está na Babilônia e o Senhor está usando para falar com o seu povo nesse momento da história. Ezequiel 18, nós vamos falar hoje. Ezequiel 18, 19 e 20 é o nosso texto de hoje. Diz assim, Ezequiel 18: Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não, por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, nem oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade,
pois praticou extorsão, roubou o seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-los desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Esse capítulo 18 fala dessa dúvida, né? Dessa justiça de Deus que para nós parece injustiça, porque Deus mostra que até o momento em que ele começar a julgar a terra, de acordo com essa justiça que ele está falando aqui, de que ninguém vai morrer por causa do pecado do outro, mas cada um vai pagar por suas próprias impiedades, por sua própria maldade. O Senhor está dizendo assim: vai haver um momento em que ninguém mais vai sofrer pelo pecado do seu pai ou pelo pecado do seu filho, mas cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. E isso é a justiça de Deus. Porque, na verdade, as minhas atitudes, o meu modo de viver é que vai ditar a regra de vida eterna ou de morte eterna, de vida com Deus ou de vida sem Deus, de morte eterna sem o Senhor. Então, eu preciso entender que a justiça de Deus, ela não procede como a minha justiça, mas de acordo com a sua palavra, que é o quê? Se eu me arrependo da minha impiedade e verdadeiramente começo a praticar a vontade de Deus, a lei do Senhor e andar nos seus caminhos, eu vou viver. Em contrapartida, se aquele que estava num caminho de justiça se desviar, ele vai morrer, porque ele começou a cometer injustiças, ele começou a cometer pecados, então ele não vai ter vida. Então, essa questão parece debaixo de injustiça. Aquele que estava em justiça e parou de andar em justiça vai morrer e não vai viver. Em contrapartida, aquele que estava em injustiça e agora comete justiça vai viver, não vai morrer. Então, nós temos esse paradoxo na nossa cabeça, a gente tem essa dúvida, né? A gente tem sempre esses pensamentos, por que Deus age dessa forma? Porque, na verdade, nada mais justo é do que aquele que, mesmo estando em pecado, há uma maneira de se desviar desse pecado e se manter vivo, que é através do sangue de Cristo. Aqui nós não tínhamos ainda
essa total convicção, mas é disso que Deus está falando. O pagamento da dívida que Cristo faz em meu favor e em seu favor, paga, né, toda a dívida do nosso pecado que traria morte para nós. Mas em contrapartida, se eu me desvio desse caminho de vida e passo a viver um caminho de injustiça, de pecado, infelizmente, a justiça de Deus precisa vir sobre a minha vida e me castigar, né? Vamos dizer assim, ou me julgar através da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, o arrependimento traz vida, o pecado traz morte. Essa é a regra. O arrependimento, a justiça de Deus traz vida. A iniquidade, o pecado, a falta de arrependimento traz morte. É isso que Deus está falando aqui. Ninguém vai pagar pela culpa de ninguém. Você vai pagar simplesmente pelos seus pecados, ou você vai ter vida eterna por causa da sua justiça, não pela justiça de outra pessoa. Capítulo 19. Lamentação pelos príncipes de Israel. Levante-se um lamento pelos príncipes de Israel e diga: que leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora é um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego nas armadilhas que fizeram. Com ganchos, elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada, com fúria e atirada ao chão. O vento oriental fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. Deus está falando sobre fases, né, de Israel, seu povo. Primeiro fala, ao meu ver, sobre Jacó, um príncipe, né, entre o povo de Israel, e que foi levado para o Egito e lá se tornou escravo durante muito tempo, e aí o Senhor veio e o libertou e o levou para uma terra próspera, e ele se tornou muitos ramos, né? Se tornou essa árvore frondosa, né? Debaixo, na verdade, plantado, né? Em muitas águas, a palavra fala aqui, mas ele também se deixou levar e foi vencido, né? Pelos seus inimigos, e então foi levado para uma jaula, foi preso no exílio, e aí só o Senhor para trazê-los novamente desse lugar. É disso que ele está falando, por isso que ele fala de um lamento, para ser citado como um lamento, para que as pessoas lamentassem por essa triste situação que Israel estava passando nesse momento por consequência deles mesmos. Ok? Misericórdia para com Israel. O Senhor sempre vai vir com a sua misericórdia para com aqueles que Ele ama, para aqueles que obedecem a sua palavra, para que se voltam para Ele. Aqui nós já estamos no ano aproximadamente 591 a.C., né? Muito próximo já do exílio total, da destruição de Jerusalém. Ezequiel capítulo 20. É um texto bem comprido, gente, então tenham bastante paciência,
assim como a gente leu o 16 esses dias, que também era bem comprido. Tenham paciência, vamos ler aqui o capítulo 20, misericórdia para com Israel. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Quem está falando é Ezequiel, gente. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estava, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles que lhes obedecer por elas viverá. Também lhe dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis e não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e, por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vistas das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. Eu e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e leis pelos quais não conseguiam viver.
Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa, ali ofereciam os seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam sua oferta de bebida. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bamá até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, vocês não estão se contaminando com os seus antepassados, como os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deveria deixar que me consultem, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra as florestas da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Gente, capítulo tremendo esse, maravilhoso, capítulo 20. O Senhor sempre contando o processo de Israel.
O Senhor sempre mostrando os caminhos que Ele fez esse povo percorrer. O Senhor sempre falando desses estágios de salvação, perdição, salvação, perdição, salvação e redenção. O Senhor começa o capítulo falando com Ezequiel a respeito desses líderes, desses homens que vão até Ezequiel procurando consultar o Senhor. O profeta sempre é procurado porque o profeta é aquele que tem a incumbência de falar com Deus e Deus, através dele, falar com o povo. Mas isso é justamente o primeiro erro que nós cometemos ao buscar o profeta. E esse foi o primeiro erro que Israel cometeu ao procurar o profeta. Porque Deus nunca desejou falar somente ao profeta. Mas o que Deus sempre desejou é a falar com todos os filhos e todas as filhas. O nosso relacionamento com Deus é que dita essa intimidade que Deus pode então nos confrontar, que Deus pode falar conosco, que Deus pode nos corrigir, que Deus pode nos abençoar, que Deus pode ministrar vida em nós e ministrar correção em nós. O nosso relacionamento com Deus é que dita esse relacionamento. Mas o povo precisa, né, por causa dos seus muitos pecados, justamente consultar o profeta, porque eles já não têm ouvidos, está tudo fechado, está contaminado, né? E assim o povo passa a não ouvir a voz do Senhor, o povo passa a não entender a voz de Deus. E nesse momento Ezequiel é corrigido, né? É confrontado pelo próprio Senhor, dizendo assim: fale a esse povo que eles não devem vir me consultar, eu não aguento mais essa mania que eles têm de debaixo de pecado, debaixo de opressão, agora eles vêm me consultar, porque eles querem fazer de mim mais um ídolo. Eles querem fazer de mim mais um que eles consultam e buscam favores e querem socorro, quando na verdade eles se desviaram dos caminhos, das leis, dos decretos que eu deixei para eles. Eles decidiram virar o rosto para mim, eles decidiram rejeitar a minha lei, rejeitar os meus mandamentos. E por causa disso eles estão sofrendo a ira. Mas eu amo isso, gente. A misericórdia de Deus para com Israel é tremenda. Deus tem uma promessa para esse povo. Ele vai redimir e restaurar Israel. Ele vai fazer com que o seu povo esteja todo novamente naquela terra bendita e abençoada. E eles vão reinar com Cristo no reino milenar. Deus deu uma promessa e ele não vai voltar atrás. Ele escolheu, ele abençoou a nação de Israel. Através de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Mas a família de Israel, esse povo escolhido, vai ser restaurado, vai ser redimido. O Senhor Jesus com certeza já pagou o preço por todo esse pecado de Israel. E eles vão estar, né, com o Senhor na eternidade. Não me perguntem como exatamente Deus vai fazer isso, mas é o que a palavra está dizendo. O Senhor está dizendo: eu vou trazer vocês, eu vou restaurar a terra, eu vou devolver a terra de vocês. E Israel será restaurado. Israel será o lugar onde o Senhor vai reinar, onde o seu trono estará estabelecido, e de lá ele vai governar toda a terra, gente, no reino milenar. Isso é maravilhoso, olhar para a palavra e ver Deus escrevendo isso de forma muito clara, de forma muito objetiva. Deus está confirmando a promessa que ele fez a Israel lá, através da promessa que ele fez a Abraão, e ele não vai voltar atrás, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não se arrepende das suas palavras. Deus, ele tem que cumprir, né? Porque ele é Deus, ele é imutável, ele não muda. A sua palavra não é uma coisa hoje, outra amanhã, é a mesma, de eternidade a eternidade. Então, tudo aquilo que ele prometeu para o seu povo, para Israel, ele vai cumprir. E tudo aquilo que ele prometeu para nós, como gentios, que seríamos sim enxertados nessa videira verdadeira, que seríamos também alcançados através da bênção que alcança Abraão, o Senhor nos alcançará também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Terminamos a nossa leitura de hoje com esses 3 capítulos maravilhosos de Ezequiel.
E a gente vai continuar amanhã, em nome de Jesus. Nós temos aí Ezequiel por mais alguns dias, como eu tenho falado, né? A gente está dentro desse livro e a gente vai continuar por alguns dias. Amém? Gente, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, continuar meditando nessa palavra maravilhosa que Deus tem deixado para nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.